Olá, pessoal, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast do Giro do Boi. Hoje vamos contar a história de um pecuarista além do seu tempo. Terceira geração de produtores rurais, ele é um dos pioneiros a testar o cruzamento industrial no Brasil em pleno cerrado, lá no Vale do Araguaia de Mato Grosso. É um dos responsáveis pela revolução na pecuária produtora de carne premium. Abel Leopoldino, titular da Agropecuária Leopoldino, nos conta a sua história de amor pela terra e como ele quebrou barreiras e paradigmas sobre os resultados positivos obtidos com uma atividade intensiva. Olá, Abel, muito obrigado por estar com a gente aqui no podcast do Giro do Boi. Prazer imenso, Mauro, prazer estar aqui. Quer dizer que a história de vocês começa há mais de um século, é isso? Na verdade, Mauro, o meu avô era um prestador de serviço e o irmão dele um funcionário de fazendeiros ingleses na região de Santa Eudóxia, no município de São Carlos, São Paulo. E quando vem a crise de 29, o que nós começamos a queimar café, porque tinha um excedente de produção e não tinha logística, e aí os ingleses resolveram sair da região, sair do Brasil. E buscaram os melhores parceiros para vender as terras simbolicamente por valores muito baixos. E o meu avô, o Abel Terrugi, o irmão dele, o Alexandre Terrugi, eles tiveram a oportunidade de ficar com um quinhão bem bacana de terra, mas era assim, era um cerrado fechado, que você precisava, tinha aberto, vamos dizer, 10% da área. Eles acho que tomaram lá da ordem de uns 750, 800 alqueires, e era no Machado. Você ia derrubando no Machado e abrindo a fazenda. E foi assim que o Abel e o Alexandre fizeram a história deles. Num dado momento eles separaram e o Abel fundou a família dele e continuou os negócios de pecuária e o Alexandre virou para o outro lado. Bom, café. Aí de repente aparece a pecuária na vida de vocês. E agora há pouco você estava me contando em off aqui que na época das férias escolares, vocês, netos do seu Abel e da dona Maria, vocês iam para a fazenda passar as férias, é isso? Ô, Mauro, a gente foi conhecer a praia depois dos 15, 16 anos. Até então, a paixão era ir pra fazenda. O meu avô chamava a gente no dia 1º de dezembro e a gente voltava para casa no dia 28 de fevereiro por causa das aulas. Voltava pro Natal e o Ano Novo para passar em São Carlos. E aí o resto do tempo a gente passava com eles na fazenda. A minha avó, ela dividia turmas em duas, porque senão as brigas eram muito intensas, né? Naquela época, a gente gostava de dar uns tapas. Os italianos gostam de se beijar e dar uns tapas também. Mas é ciúme de família, é ciúme bonito. Não, faz ciúme bonito. E o meu avô, então, ele tinha essa capacidade de nos passando o que era a lida do dia a dia, como era consertar uma cerca, como era bater um feijão, como era tirar um leite de uma vaca, como era vacinar um gado, castrar um gado. Então a gente sempre teve com meu avô em cima de um cavalo. O meu avô era tão inovador que ele tinha uma caixa de 1 metro por 80 centímetros e 80 de altura, que ele jogava 2 sacos, 4 sacos, meia dúzia de sacos de sal branco e jogava o sal mineral junto e batia aquele sal mineral. Eu tô falando de 1970. Eu tinha 10 anos, 8 anos. E eu via meu avô já bater o sal mineral no sal branco. Italiano forte, né? Forte e inovador, porque ele já sabia que ele precisava do selênio, do cobalto, de coisa que não tinha no sal branco. E que ia fazer o gado dele ser mais produtivo e converter melhor o capim colonião dele em proteína. Então o seu Abel cuidava muito bem do seu capim colonião e cuidava muito bem do gado. Ele peiava 2 sacos de sal na bunda de um cavalo, sentava um neto, então saía 8, 10 netos com sal e jogando sal pro coxo, e a gente ia cantando e ia pitando, porque a gente gostava de pitar escondido dos pais, e em cima de um cavalo pitando, parecia que a gente era o John Wayne da época. John Wayne. Mas que legal essa história, você vê, há meio século atrás, o seu avô, ele já enxergava coisas que a gente vê nos dias atuais, né? O pecuarista acha que o boi precisa de sódio, o sal branco. Não, na verdade o sódio, para quem não sabe, é um elemento chamariz para levar os micro e macro elementos que o boi precisa para se desenvolver. Eu costumo dizer, Abel, que nem o melhor pasto do mundo é o suficiente para suprir as necessidades diárias de um animal, de um bovino. Ele precisa de fósforo, cálcio, selênio, essas coisas todas, ferro, enfim. E o seu avô já enxergava isso há meio século atrás. Que legal isso. Meu avô tinha o 4º ano primário, Mauro, mas era um sábio.
era um cara que dentro do quadrado da pecuária conhecia como poucos. Inclusive no frigorífico ele era espetacular. E o sonho dele era montar um frigorífico e deixar a família toda unida. Aí todo mundo, uma parte foi para engenharia civil, outra parte foi para medicina, outra parte foi para advocacia, enfim. Ele não conseguiu aquele sonho de juntar todo mundo para ter o frigorífico, mas ele colocou um DNA em cada um dos netos e netas que adoram a pecuária e adoram curtir um churrasco. E em casa, curtir um churrasco precisa ter uma carne de qualidade. Você vê, Deus, ele escreve tudo do jeito que deveria. Vocês são famosos na construção civil. Então, para montar uma pecuária, vocês arquitetaram, vocês construíram algo planejado, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Enquanto ninguém, por exemplo, no estado de Mato Grosso, quando o seu irmão, o Tinho, enfim, e você depois, resolvem desbravar o Vale do Araguaia, comprando propriedades para lá, para expandir o negócio da família, vocês já vão com um propósito. Quando ninguém falava de animal meio-sangue ou tricross, vocês já estavam fazendo no Vale do Araguaia. E creio eu que naquela época era até chamado de doidos, né? Que um animal taurino está fazendo em terra de zebuíno, né? Mauro, tinha um paradigma grande a ser quebrado, né? Primeiro que nós chegamos num lugar que só tinha gaúcho. E a hora que chegava um paulista no meio dos gaúchos, que eu não tenho nada contra, são maravilhosos, mas eles falavam, não, nós viemos aqui há 50 anos atrás, a gente via, tinha pinguela, agora vocês vêm com tudo pronto, tudo fácil, só porque você tem um troco a mais, conseguiu comprar uma terra que a gente suou. Então tinha também um certo embatezinho com os gaúchos, que acabamos nos tornando bem gaúchos e eles um pouco paulistas, e a gente começou a gente tem um convívio maravilhoso lá. Mas então era quebrar paradigmas. A gente chegou para fazer pasto rotacionado. O Tinho vinha com uma ideia, que ele saiu da agronomia de Jaboticabal, uma faculdade bastante prática. O Tinho foi muito prático. Então ele veio com ideias inovadoras de fazer o gado rodar em torno de um rotacionado pizza, e a gente começou a montar as áreas de lazer, as áreas de receber, então, a parte de mineralização, a parte de tudo que você pode, que falta, que você falou na pastagem. E o que precisava ter, o Tinho não podia olhar um pasto que tinha uma erva daninha. Se ele encontrasse uma erva daninha, ele descia do cavalo e tirava ela, para que ela não pudesse se alastrar no entorno. Então, o pasto dele, ele chamava era como se fosse uma pastagem perene. Ele chamava como se fosse algo da agricultura. O pasto era como se fosse um arroz, era como se fosse uma soja. Ele queria olhar e não ver a concorrência. Por quê? Porque ele precisava maximizar aquilo para transformar aquilo em proteína vermelha da melhor qualidade. Então ele tinha pouca terra, ele precisava usar o máximo dela e maximizar para poder ter uma pecuária de vanguarda. Essa foi sempre a ideia do meu irmão, e meu irmão sempre foi muito caprichoso. Aliás, se ele encontrasse alguém no curral melhor que ele começava a ficar nervoso. Ele era o melhor cara que vacinava, ele era o melhor cara que castrava, ele era o melhor cara em cima de um cavalo, e ele sabia bater bem forte nos frigoríficos da época, que tinha uma mão diferente da de hoje. A mão usava para outras coisas. Hoje, graças a Deus, os frigoríficos estão alinhados com o que a gente precisa. É aquela coisa, então, desde sempre vocês jamais deixavam o boi tomar vento na canela. Era uma preocupação inicial de vocês garantir pasto de qualidade para iniciar esse projeto de cruzamento industrial. Manejo de pastagem de primeira linha, né, Mauro? A partir de uma certa altura, tirava o gado e colocava numa outra pastagem que recebia, de acordo com o ciclo de cada pasto, braquiária, colonião, tinha lá uma lotação a ser colocada para tirar o máximo, então, dessa pastagem. Bom, você falou agora há pouco sobre trabalho, que é um grande valor que o senhor Abel, Dona Maria, isso no caso da parte materna de vocês, deixou como legado para vocês. Meu pai, inclusive, meu pai trabalho. Foi o maior trabalhador que eu vi na vida, foi meu pai, meu irmão João, o Tinho, todos nós temos uma pegada bem bacana com o trabalho. Não mata ninguém, né? Ah, só ajuda. Ajuda a não pensar bobagem. Que maravilha, né? Bom, aí de repente vocês
começam a focar no Vale do Araguaia, né? Chegaram lá, uma dificuldade, imagino eu naquela época, uma dificuldade de transporte, de logística, falta de grãos, mas foram lá com um propósito, né? Sim, Mauro. Pra você ter uma ideia, da Barra do Garças até Água Boa, a gente tinha 500 km mais ou menos. 232 quilômetros. Perdão. A gente levava mais ou menos umas 5 horas para andar esses 232 quilômetros, 5, 6 horas. Era um asfalto de péssima qualidade, cheio de panela, era muito pior que uma estrada de terra. Imagina. E assim também era Barra até Piranhas, no estado do Goiás. Então a gente tinha uma logística horrorosa e que, graças a Deus, veio melhorando ano a ano com os governos estaduais e federais. Mas isso nunca deixou morrer o sonho de vocês. De maneira nenhuma. A gente sempre enxergou o Mato Grosso como o estado que pudesse entregar a maior quantidade. E se estamos falando em quantidade, nós precisamos pensar em logística para tudo isso. Claro. E aí a gente começou a pensar em ficar numa cidade que tinha também um hospital decente, que tinha escolas decentes. Para você ter uma noção, o meu sobrinho, que é o Neto, filho do Tinho, ele chegou no Mato Grosso em agosto de 2010. Então o Neto tem hoje um filho com 12 anos, que é o Guilherminho, e tem 2 filhos, o Ayrtinho e a Alice, que estão na escola de Água Boa, escola de boa qualidade, que tem hospital. Já estão formando a 5ª geração da família de vocês. Nós já estamos lá. E o Neto está lá, cheirando o dia a dia das fazendas. O Neto sai da zona de conforto de São Paulo, São Carlos, São Paulo, formado em Piracicaba, na Exalc, o Netico. E o Neto, então, fala: o meu lugar é aqui. O meu pai passou e o tio Bel tá aqui e eu quero estar do lado do tio Abel porque o meu negócio é esse aqui e eu quero respirar isso no dia a dia. Então eu sou um cara que vou 4, 5 dias por mês, mas tá lá o Neto e o Gustavo. No dia a dia, na labuta lá. É uma coisa que precisa estar lá, né, Mauro? O Neto tá na veia dele. Na hora de colher uma soja, ele tá em cima de uma máquina, ele tá vendo o que tá acontecendo, qual que é a dificuldade que a gente tá tendo. E assim a pecuária também. Então, essa ida do Neto para o Mato Grosso em 2010 nos dá a tranquilidade de dizer: olha, a família pode seguir nisso e crescer nisso, porque tem alguém que vem com um veio forte para ficar e para agarrar e para cheirar o dia a dia. Sem isso é muito difícil. O Gustavo é um irmão. O Gustavo estava com o Tinho desde 99 e eu cheguei em 2004. Então, o Gustavo, para mim, é como o Neto. É uma extensão da nossa família e é um cara que tem um conhecimento que a gente não pode jamais deixar de ter, porque o Gustavo enxerga muito longe, conhece demais de pecuária e nos ajudou muito a chegar até aqui. Seus avós que iniciaram com tudo devem estar muito orgulhosos com a missão do dever cumprido, porque eles implantaram no DNA de vocês esse amor pela criação, amor e paixão pela terra, né? E você falou para mim agora há pouco também que vocês não abrem mão de devolver aquilo que a terra dá para vocês, né? É uma premissa de vocês, né? Então, se você não cuidar de quem cuida de você, essa é a premissa nossa em tudo, entendeu? E a premissa maior é cuidar de pessoas. E a grande dificuldade da gente é poder cuidar de pessoas e ter assistência odontológica, assistência médica, nas equipes que estão lá no dia a dia nosso. Então, cuidar de gente que cuida das coisas da gente é no mínimo o básico e o fundamental. E é o que faz as equipes nossas lá entenderem que ali é o lugar deles também. Ali é o lugar de criar os filhos dele, porque eles têm uma assistência da gente à altura. A gente quer fazer um pouco mais sempre. Às vezes não conseguimos fazer tanto, mas a ideia é: vocês estão na casa de vocês. Tanto que a gente fez as casas deles, depois colocamos um ar-condicionado, depois colocamos 2 ar-condicionados para cada casa, e ainda não fizemos a nossa sede. A nossa sede vai ficar um pouquinho mais para frente, porque eu tô lá 2, 3 vezes por mês só, e para mim não é tão importante a sede. Eu fico num lugar bacana na cidade, ou perto da cidade, mas enfim, eu gosto de importante é o pessoal que está ali. O pessoal que está lá no dia a dia, Mauro. O pessoal que está colocando o sal no coxo, o pessoal que está cortando o capim para fazer silagem, cortando milho para fazer silagem, e botando a soja no coxo, que estão cuidando das nossas pastagens, estão cuidando dos nossos animais. Esses são os caras, porque sem eles
nós não vamos chegar em lugar nenhum. E eles entenderem que aquilo é um sonho deles também, não só um sonho da família Leopoldino, passa a ser um sonho coletivo de todo mundo que está lá. E aí você começa a ter a cabeça deles como se fossem os donos. Eu vi uma frase aqui agora, seja como o dono. E essa é a ideia que a gente quer passar para eles. Não que seja um apontando o dedo para o outro de coisa errada ou não, mas faça o melhor que você puder, porque o teu ambiente de trabalho vai melhorar se você conseguir, no teu entorno, fazer algo positivo. Então isso é que a gente cultiva lá, cultiva pessoas e trabalha a capacidade das pessoas para cuidarem de animais, de máquinas, de plantas, que a gente possa entregar aí sim ao grande mercado, que é quem nós devemos tudo, é quem nos remunera, é quem compra a nossa carne, é quem compra a nossa soja, é quem compra o nosso milho, esse sim é quem compra a nossa madeira, o nosso eucalipto, esse sim é aquele que vai remunerar o trabalho de uma equipe inteira, de muitas vidas e famílias que estão lá labutando e tentando fazer algo que realmente faça sentido. Abel, adorei essa frase sua, hein? A gente tem que cuidar de gente que cuida das coisas da gente. Muito bacana isso aí, viu? Parabéns mais uma vez ao trabalho. Por isso que a Agro Leopoldino vira e mexe, ela tem esses méritos, né? Essas evoluções, enfim, parabéns mesmo, né? O que nunca faltou nos objetivos do projeto de vocês? Do projeto de pecuária, de agricultura? Aliás, vocês fazem integração lá também. Dinheiro, se todo mundo é normal. Mas além disso, né? O que vocês querem deixar como legado assim, nesse trabalho que começou há mais de um século? Mauro, o grande desafio é fazer com que as pessoas estejam realmente motivadas, entendeu? Motivação. Então você tem um sonho, o sonho do Tinho, que eu continuei e consegui fazer florescer, o sonho do Tinho, que é o sonho do Abel, que é o sonho do Neto, que é o sonho do João, que é o sonho do Gustavo, que é o sonho das equipes de pecuária, que é o sonho das equipes de agricultura. Então isso é muito importante, que a gente continue sonhando e inovando. Eu fiz 62 anos na sexta-feira agora, Mauro. Opa, parabéns. Tá guri ainda. Tô mais ou menos, né, Mauro? Mas não vou falar que eu tô de saída, mas eu gostaria muito de dizer que se o Abel hoje resolvesse sair a francesa, como o Tinho saiu a francesa há 20 anos atrás, o baque não seria tão grande hoje, porque a gente tem as equipes em ordem. Não como tínhamos quando o Tinho era a equipe sozinha, né? O Tinho era tudo, o Tinho e o Gustavo, mas o Tinho era o grande mentor de tudo. Então naquele momento pra gente foi muito difícil e a gente teve muita gente que dizia como é que os Leopoldino vão continuar. Por isso a importância de preparar essa geração que está chegando, né? Sem dúvida, Mauro. Preparar e passar, enquanto a gente tá aqui, o máximo de conhecimento e o máximo de convívio e o máximo de ideias que a gente pode passar, que vão ser duradouras. Coisas, os Leopoldino vão passar na Engenharia Bandeirantes, os Leopoldino vão passar e a Engenharia Bandeirantes vai ficar. Assim como a Agropecuária Leopoldino vai ficar. Exatamente. Seja quem quer, às vezes amanhã ninguém na família vai querer, mas a empresa vai estar lá e vai estar deixando o legado de fazer algo e com muita sapiência, com muito trabalho, com muito tempo, muito delta T, para chegar e falar, nós vamos continuar. O CNPJ vai continuar da Agro, nós nascemos para ser empresas perenes. E é isso que a gente quer ser. Pastagem perene, agricultura perene, empresas perenes, famílias que estejam envolvidas, se possível. Então, até agora, a família está que essas gerações consigam passar para as gerações deles também, que é muito importante que a gente esteja no comando. Não tenho nada contra um CEO de fora ou alguém que respira o negócio e que entenda o negócio. Mas enquanto tiver a família, eu acho que a pegada é um pouco mais vigorosa. Eu acredito muito nisso. Bacana. Eu estou conversando aqui com Abel Terrugi Leopoldino, um dos titulares da Agropecuária Leopoldino, dos pioneiros aí na introdução de programas de cruzamento industrial, de sistemas integrados de produção de carne e grãos no Vale do Araguaia de Mato Grosso, um dos grandes produtores de carne prêmio do Brasil. Vamos falar de boi, Abel, agora? Vamos falar de boi. Vamos falar de boi. Boi é que é o legal. O bacana é que vocês também fizeram questão de lá atrás, como eu disse agora há pouco, quando ninguém falava em cruzamento industrial, em animais meio-sangue, muito menos tricross, vocês experimentaram várias e várias raças para poder chegar a algumas
que fazem parte do projeto. E ainda estão testando novas, é isso? É isso, Mauro. Eu cheguei em 2004, né, como eu falo. O Tinho tinha lá uma base bem bacana de fêmeas Nelore e ele fazia a inseminação já com alguma coisa de Limousin, de Cimental e de Angus. Inicialmente, bem pouco, ele gostava mesmo, era um nelorista ferrenho, gostava muito do Nelore. A inseminação convencional ou já tinha IATF? Já tinha... Não tinha IATF ainda. Era no Rufião. Era no Rufião. Nossa, trazia meia dúzia de novilhas, 10 novilhas por dia no curral. Dificílimo. Manchava com o colar com o chimbal, né? Manchava a fêmea, ela tinha que sair correndo com ela de madrugada, senão perdia o cio da fêmea. Perdia o cio da fêmea. Então era muito difícil, era conta-gotas, era uma coisa que as equipes tinham que estar super alinhadas e de orelha em pé, porque você perdia o cio de uma hora para outra. Dependendo da pastagem que estava o animal, ficava muito longe de chegar no curral. Tudo era uma dificuldade, um dia de chuva, um dia mais frio. Então os índices eram muito precários, baixos, então você tinha que ter o touro a campo. O touro a campo era tudo que podia fazer pela agropecuária. E o touro a campo é o touro Nelore, né, Mauro? Dificilmente você vai encontrar algum touro. Tem muita gente que preconiza o Brangus, o Brafor, que ainda corre bem em vacas, tudo bem, mas eu acho que o touro Nelore, ele tem uma pegada maior, porque é a mesma raça, é a zebu, e combina os horários para namorar com a sua namorada nos horários que bate. Às vezes eu coloquei muito touro lá. Uma vez eu fui olhar os touros trabalhando e as vacas não queriam trabalhar, era de madrugada. Eu fui ver 11 horas da noite como é que estavam uns touros que eu tinha comprado. Tudo namorando. Cimental sul-africano. E os touros queriam namorar à noite e as vacas não queriam. E de dia as vacas queriam, os touros estavam dentro d'água. Então o calor era excessivo. Então tem tudo isso, Mauro. Tem que fazer com que a química deles dê certo e a gente tem que prestar atenção para que isso aconteça. Agora, nós testamos muitas raças. Eu cheguei há 15 anos atrás conversar com o Chimbo da 481. Sim, e o amigo Chimbo, nosso. Da Prime Cutter. E o Chimbo falou para mim: Abel, eu sempre fui apaixonado por carne de qualidade, eu sempre gostei de fazer churrasco entre amigos e irmãos, e eu acho que nesse momento, se você tiver algo que vai ficar na memória, vai marcar a presença de todos nós vamos lembrar daquela carne que nós comemos, daquela costela e daquilo que nós falamos. Então, através da gastronomia, a gente acaba lembrando sensorialmente de momentos maravilhosos. E eu sempre fui um cara pegado nesse negócio de fazer o melhor. Bom, pode ser que a gente não faça a melhor carne do mundo, obviamente, mas o melhor que a gente possa fazer. Mas estão buscando também, É isso, né? Que a gente tem que tentar, buscar sempre melhorar e botar uma régua acima. E nessa pegada a gente testou. O Chimbo falou para mim: Abel, você nunca vai chegar numa carne de excelência se você não tiver 75% de sangue britânico. Aí eu falei para ele... Mas é difícil um pouco, mas isso né? é um pouco no nosso habitat. Aí eu comecei a usar o Hereford em cima das F1 Angus Nelore, mas aí era muito baixa a entrega para as nossas propriedades, para aquelas condições lá do Cerradão, lá do Araguaia, né? Tá. E aí você chegava num confinamento e para ter um tempo curto de finalização, você acabava entregando uma bolinha, porque o cara era um cara pequenininho, que o osso subiu pouco, o músculo pouco, e você entregava uma carcassinha de 15, 16 arrobas com um esforço. Mas não deixou de ser um teste, né? Não, claro, testes espetaculares, tudo foi válido, válido. Eu não descarto nada. E acho o Hereford, por exemplo, no Uruguai é espetacular, e no Sul é espetacular. Quer dizer, o que não dá certo aqui, dá certo ali. Não existe uma bula para te falar, isso aqui é o que você tem que fazer. Não, você tem que testar dentro da tua propriedade e ter a disposição para olhar, observar e ver o que melhor se adapta. E a gente foi chegando nisso. Usamos Black Cimental como tricross, usamos Charolais. O Charolais até hoje eu uso, é espetacular para fazer massa muscular e dar peso. Quando você tem uma indústria que está te falando, olha, menos de 4 dentes, tem um demandador forte como a China, vamos fazer uma carcaça rápida, por que não? Não é só pensar naquela qualidade, a prateleira de cima. Nós temos a prateleira de cima, a prateleira do meio e a prateleira de baixo. Todos nós temos isso. O teu foco pode fazer você ter um pouco mais de cada prateleira, mas todos nós temos todas as prateleiras e precisamos saber
e entender como faz o comércio de cada uma delas, como se comercializa e como se trabalha para ter um mínimo de resultado. Por exemplo, carne commodity é uma coisa, sem dúvida, carne para o mercado X, carne premium é outra. Não tenha dúvida nenhuma. Você enxerga isso também. Nós enxergamos. E trabalha em cima disso. Trabalhamos muito em cima disso. Temos vários... hoje nós trabalhamos, o JBS está junto com a gente, o Danielzinho Steinbruck da Guidara, nós fornecemos para ele também. Nós temos o Alba Bife lá de Abadiana, estamos junto também. Nós temos aquele açougue, se não me engano, 154 do pessoal lá do Lamoniel e do sogro dele, o seu Eduardo, em Cuiabá, que a gente fornece também. Então, a gente está abrindo um leque, um pouquinho para cada um, para cada região sentir e poder nos dar um feedback do que é a qualidade. Agora, a carne commodity que a China está pedindo, que é o boi China, ele é um boi que, se você souber fazer, e dentro desse modelo nosso... Não é tão caro fazer. Não. Dá para ganhar dinheiro com ele. Dá para ganhar dinheiro com ele. Ele não pode não ter o valor da arroba tão alto, mas ele entrega muito peso, muita musculatura e muita precocidade. Então, essa conta fecha bem também. O Eduardo tem falado muito comigo sobre isso há muitos anos. Abel, foca um pouco mais esse negócio de vocês têm a capacidade de entregar com rapidez. Então, não se esqueça que existe alguns cruzamentos que vocês precisam prestar atenção. E a gente está olhando. O Gustavo é um cara atualizadíssimo e todas as réguas de DEPs, de todas as raças, ele está atualizado. Mas hoje, fundamentalmente, a gente elegeu a base Nelore, recebendo um sêmen de Angus, e as fêmeas Angus que ficam, que não vão para comercialização, acabam recebendo por tricross ou o Charolais, se for no commodity, ou o Akaushi, se for para dentro de um pacote. Aí é uma raça, é um projeto novo de vocês lá no Araguaia, usando a japonesa Akaushi, né? Não é tão novo, eu já tô nela, eu comecei a importar, eu importei as primeiras doses de sêmen do Akaushi em 2017, elas chegaram aqui em 2018, as 4.000 primeiras doses que chegaram para o Brasil de importação. E a gente está continuando. Tem também o Kurogi, o Daniel tem mostrado que a gente pode fazer o Wagyu puro, o Wagyu preto, que é o Kurogi, e não o Wagyu Akaushi vermelho. A gente Kurogi também. É o preto. É o preto, e o Akaushi é o vermelho. Ah, tá. E o preto dá mais uniformidade na pelagem. O vermelho dá, o preto seria dá, o tipo vermelho dá. um Aberdeen Black. Exato. Mas, né? E o Red. E Black Angus, Entendi, mais ou menos. Mesma Como coisa, é que está esse projeto? O projeto andando bem. A gente tem vendido da ordem de 1.000 animais por ano para esse mercado. E o macho tem que ser castrado, né, Mauro? E a fêmea, ela vai tranquila, sem precisar de nenhuma castração. Mas a qualidade da carne é impressionante. Imagina. Evidentemente que você precisa de um tempo maior de coxo, sabe? Você vai fazer 1,2 kg de ganho médio diário nas fêmeas de peso vivo, que significa mais ou menos uns 700, 650 gramas de carcaça dia. Ao passo que você põe uma fêmea Angus, você tira 1,700 kg dia com um rendimento de carcaça mais de 900 difícil, gramas. então. Muito mais difícil. Exigência nutricional, gordura protegida, tudo que há de melhor. DDG, se você puder colocar dentro do processo, você vai facilitar. Enfim, grão úmido, se você... Claro que a gente melhora muito a digestibilidade da ração e faz com que ele aproveite melhor tudo isso. Então, a gente também tem que subir a régua da nutrição, não é só a régua da genética, não é só o manejo, é nutrição, é sanidade e pessoas. Mauro, então tudo tem que vir junto. Se você falhar em algum momento, você pode ter a melhor raça do mundo, se você falhar na nutrição, você vai falhar na entrega. Se você falhar das pessoas que cuidam, você vai falhar na entrega. Se aquele cara que encosta o caminhão da JBS não tiver o cuidado para embarcar o gado e chegar no seu destino final, nós também vamos perder todo aquele trabalho. E se o cara desveste o animal lá no abate e não souber cuidar do contrafilé, ele arrebenta também na hora da esfola o animal. Assim como a hora que você vai fazer o corte do contrafilé, vai fazer a desossa, e tudo isso vem, o Sérgio Flanzer dá uma aula pra gente do post-mortem, o que acontece com a musculatura, o que acontece com maturação de carne. Quer dizer, todos são processos que você tem que ser, assim, exímio jogador, artilheiro, para fazer aquele gol. E não é só você.
é você, são as suas equipes, é a genética, é São Pedro, são muitos detalhes para chegar num prato. E até outro dia, o Eduardo Pedroso virou para mim e falou assim: Abel, outro dia eu pedi uma carne de boa qualidade aqui na indústria, a família do seu Zé Mineiro tinha lá um aniversário de um deles lá, eu acho que era do seu Zé. E aí, 90 anos e aí mandaram a carne do Acaúche, nosso, que tinha sido abatido na Barra, castrado, e ele tinha ficado no coxo um pouco mais de 200 Seu Zé Mineiro conhece de carne, ele gostou? E aí diz que o pessoal falou: olha, onde é que faz essa carne? Porque esse cara tá de parabéns, da onde veio isso? Que beleza. É um orgulho poder dizer que saiu de lá das barrancas do Araguaia. Que legal. Esse gado que foi para a mesa de quem tem a maior indústria de proteína do planeta hoje. Pra gente é uma satisfação poder servir o seu Zé, a sua família e o mundo inteiro que pode apreciar e degustar com os familiares e amigos momentos inesquecíveis como esses. Agora, você é um pecuarista, um empresário muito além do convencional, viu? A cabeceira, prateleira de cima, viu, Abel? Porque você está preocupado não só com o seu trabalho dentro de casa, porteira dentro, mas você falou agora há pouco uma preocupação em saber se aquele cara do motorista do caminhão frigorífico vai fazer o seu dever de casa, vai devagarinho, de passito, entregar esse boi, vai ser descarregado bem, vai ter uma esfola boa, vai ter uma desossa boa, vai ter um porcionamento legal, que aquela carne vai ser enviada, congelada ou resfriada para 100 e tantos países, vai chegar muito bem em termos qualitativos lá na gôndola para atender o consumidor. E você quer receber o feedback da dona de casa. Isso é muito legal. Você está preocupado com toda a cadeia, né? Mauro, todo mundo deveria ser assim, né? Não tem como não ser, né? Eu por exemplo, os meus amigos falam: pô, mas por que você precisa ir ver um abate? Ué. Poxa vida, mas na hora que você vai fazer o gol, você não vai estar lá para comemorar na hora, ou para receber uma crítica, para corrigir, e falar: rapaz, o número de contusões das tuas carcaças está errado, sabe? A vacina está sendo dada no local errado. Exato. Então tem tantos detalhes que a gente precisa prestar atenção, e a hora de aprender é em qualquer lugar, Mauro, e você tem que acompanhar até onde você pode. A partir do momento que a indústria pegou o meu animal e foi transformar, aí eu passei a responsabilidade para a indústria, ela chegar no mercado da melhor maneira possível. E aí é que a gente tem que bater palma também para a indústria brasileira, porque você vai hoje em muita indústria lá fora, se você andar na Argentina e Uruguai, você vai ver um nível de indústria bem abaixo da indústria brasileira. É mesmo? A exigência que tem hoje na indústria brasileira é lá em cima. Que legal. A nossa temperatura também exige que seja mais cuidadoso, mas eu vou falar uma coisa para você, Mauro, é um orgulho hoje saber que a nossa indústria sabe diferenciar e sabe manipular e desmontar esse boi da melhor maneira possível. Nós não devemos nada para nenhuma indústria dos Estados Unidos ou da Europa ou da Austrália ou de quem quer que faça carne. A nossa indústria é fantástica e nós precisamos agradecer aos industriais da carne aqui no Brasil. Bom, enquanto todo mundo... A gente sabe que os momentos mercadológicos são cíclicos em vários e vários segmentos da economia como um todo. E na pecuária não é diferente. Eu, por exemplo, recebi recentemente o Pietro Baruzelli aqui, dentro do Giro do Boi. Ele dá palestras em 40 países anualmente. Só para você ter uma ideia sobre reprodução bovina. Um dos papas da IATF no Brasil. Sem dúvida. Né? E ele falou assim: Mauro, nesses países que eu visito todos os anos, existe também a coisa cíclica, de alta e baixa. Na pecuária, e no Brasil não é diferente. Teve muita gente agora que abateu muita fêmea recentemente, principalmente 2002, 2023, e muita gente que com essa questão de instabilidade, a gente está saindo de uma pandemia, estamos com 2 guerras aí, enfrentando problemas, enfim, N problemas para poder enfrentar. E muita gente, por exemplo, colocando o pé no freio nessa estação de monta 23, 24. Que vai ser exatamente o bezerro de 25 e o boi gordo de 26. Isso jamais caiu no seu planejamento reprodutivo, né? Você nunca deixou de frear, por exemplo, deixar de investir no melhoramento genético, num pasto, numa sanidade, que é uma obrigação da gente que trabalha com pecuária, não, Abel? Uma hora a gente tem que acreditar nas coisas, né?
evidentemente que cada projeto, o seu projeto pode sofrer alguns correção de rumos, por exemplo. Sim. Você pode diminuir um pouco o número de matrizes num dado momento, você pode aumentar e acelerar no outro dado momento, você pode aumentar a agricultura, diminuir a agricultura. Ano passado eu tirei 1.500 hectares da agricultura porque eu achava que a soja ia derreter. E, de fato, ela derreteu. Ela saiu de R$157 que nós vendemos de 22, 23 para 23, 24, 120, 115. Então, quer dizer, é uma percepção. Se você estava lá com o pasto pronto, eu vou dessecar um pasto que está maravilhoso. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir 25% a área de agricultura esse ano e vamos comprar fêmeas F1 Angus que está à venda aí no mercado barato ou fêmeas Nelore. E a gente conseguiu comprar um número bacana, umas 7 mil fêmeas, e colocar nessas pastagens que são de agricultura, que tem uma entrega absurda. Você coloca 10 animais por hectare e cuida muito bem. Você só precisa tirar a cordoalha da área de lazer. Você está colocando 10 animais por hectare na fazenda? Você tá bom, hein? De lotação de suporte. Dessa tenroidade consegue sim. Hoje nós conseguimos pôr nas áreas de lavoura. Outro dia me pediram, a pecuária me pediu para tirar uma área que estava colhendo 72 sacos de soja por hectare. E aí o neto, que é da agricultura, falou, tio, eu cedo já conversei com o Gustavo, porque eu até fico um pouco fora do operacional, são áreas que é mais difícil de chegar com equipamento, e papapá. E aí a gente foi lá, eu cheguei e falei, mas me explica no papel por que eu vou fazer isso? Por que eu vou tirar 72, 73 sacos por hectare e entregar para a pecuária? E aí eles falam, não, vem aqui o mês que vem, a gente vai te falar, tio. E eu chego lá, a hora que eu entro, a cordoalha da área de lazer tinha tirado toda ela, porque onde era para ficar 2 vacas por hectare, 1,5 paridas, vaca de 500 quilos com seu bezerro de 200 no pé, 150, tinha 6 vacas por hectare, paridas. Nós estamos falando de 6 UAs, quase 900, 12 UAs por hectare. 450 quilos 450. Isso. Um conjunto dá 450. Conjunto a fêmea dá 500 quilos e o macho dos... Nós estamos falando de 1,6 UA cada conjunto dele. Vezes 6, nós estamos falando de 10 UAs por hectare. Nossa, e o pasto, 4.500, 4 toneladas e meia de peso vivo por hectare. Só a ponta do capim comida, todo no rotacionado, com as áreas de lazer cobertas, tudo em concreto, sabe? Então, quando você chega numa propriedade dessa e não vê nenhuma invasora, e olha aquela maravilha dos bezerros, a vaca, cá entre nós, as vacas são cripes ambulantes lá em casa, porque a gente cuida muito bem de habilidade materna e de leite. Tem que ter leite, o bezerro tem que estar... Se não tiver, vai comer um pouquinho do cripe, tem hora que tem o cripe, tem lugar que não tem o cripe, tem fazenda que tem o cripe, tem fazenda que não tem o cripe. Então, vamos confiar mais na natureza, é fazer um pasto bom, um sal bom e uma mãe boa. O resto a gente pode ajustar, mas esse é o básico. Eu queria mandar um grande abraço pro Neto por essa decisão dele, ele que está responsável pelo núcleo de agricultura e vocês pelo núcleo de pecuária, aí, mas preocupado com o negócio da empresa como um todo. Sem dúvida. Como um todo. Sem dúvida. Com o caixa como um todo, o fluxo da empresa. Aí ele te provou, falou assim, ô tio, dá uma olhada aqui, ó. Muitas vezes você nem sabe, mas nós estamos aqui com 10 UA por hectare aqui. Vem aqui comparar. E a agricultura, com essa instabilidade dela, talvez não me dê isso. Então vamos manter pecuária aqui nessa área. Legal. Em vez de sacos por hectare de soja, nós vamos falar em quilos de bezerro por hectare. Talvez nem você soubesse disso, né? Que estava tão bem, né, o negócio, né? Não, de fato, tem muita coisa lá que a gente vê e a gente se assusta às vezes de estar numa régua um pouco mais alta. Que legal. E de a gente poder manter isso e subindo, sempre subindo. Ô Mauro, esse é o grande desafio, é não voltar para trás. O que você conquistou, coloque dentro dos seus processos, escreva e teste e conteste e brigue e faça com que toda a equipe respire que isso é um novo processo que tem que ser colocado dentro da propriedade e que não pode voltar para trás. Esse é o grande X para a gente continuar. E esse tem sido o mote da gente continuar subindo a régua de qualidade o tempo todo e buscando baixar custo, Mauro. Porque preço nós não conseguimos fazer. Quem faz o preço é soberano. Quem faz o preço de uma saca de soja não somos nós. É verdade. Quem faz o preço do boi não somos nós.
o mercado existe oferta e procura, o mercado existe bolsa de valores, existe os fundos de investimento, existe os chineses que sabem comprar muito bem as suas 100 milhões de toneladas de soja que eles precisam anualmente e sabem que só pode comprar do Brasil e dos Estados Unidos, agora muito mais do Brasil que dos Estados Unidos, porque estão processando muito mais soja, ou seja, eles sabem a hora de vir. E nós precisamos saber também a hora de vender e vender melhor. E ter um pouco mais de armazenagem e poder jogar um jogo mais bem jogado com eles do outro lado da mesa. Como que você faz esse planejamento? Mauro, tudo é feito... 1, 2, 3 anos para frente? Como nós fazemos a cada safra, Mauro. A gente pensa 24 meses adiante. Mais que 24 eu já não consigo muito. Então 2 anos, né? A gente planeja de 12 a 24 meses o que a gente está fazendo. Então, se eu vou usar um barter na hora de fazer uma soja, se eu não vou, temos capital de giro, não temos capital de giro, como está a remuneração do capital de giro, como está o custo do dinheiro aí fora. Então, a gente tem que pensar em toda uma equação. Como está Chicago, como está o nosso querido dólar, dá para travar um dólar futuro agora, pensando que vai ser uma coisa que vai ser boa lá na frente, em termos de custo de sacas por hectare, que você fixou preço agora. Então, tudo é trabalhado em doses menores, em lotes menores, para se fazer uma média ao longo do movimento que vai fazer a soja. Se ela está caindo, eu preciso travar lá atrás o que ela estava de preço. Se ela vai subir, eu preciso ir fazendo parcimoniamente, devagar, as vendas. Então, tudo é trabalhado dentro de mesas operadoras e hoje Rabobank nos ajuda, Banco do Brasil nos ajuda, Banco Itaú nos ajuda. Tem muita gente hoje no agro que ajuda a gente, que tem ferramentas mais que a gente até para ajudar na nossa comercialização. Eu acho que os frigoríficos vão precisar cada vez mais fazer seus lotes. Já existem os grandes confinadores, né, Mauro? Os Campanelli, meus amigos, que tem... Um abraço pro Vitor. O Vitor, o pessoal todo da Modelo. E gente que é muito mais focado nisso do que nós, tanto na compra e venda, como na nutrição, mas como na comercialização. Eles têm, com certeza, um contrato com a indústria, porque eles têm um volume a oferecer para a indústria muito alto, e eles precisam estar mais travados e para não correr naquele problema de você errar num segundo, porque qualquer coisa que se erra hoje, né, Mauro, você realiza um prejuízo que é muito difícil de ser absorvido. Em qualquer área nossa do agronegócio, qualquer prejuízo demora tempo para você colocar de volta aquele patamar, é você voltar num patamar para trás. Então, tudo que a gente tem feito é para melhorar. E a comercialização ajuda muito. E a tecnologia nem se fala, né, Mauro? Antigamente a gente fazia plantio de soja com 6 linhas, depois passamos para 10 linhas, depois passamos para 22 linhas. Hoje nós estamos em 40 linhas. 40 linhas andando a 6 km por hora, num trator de 517 cavalos, que consome 26 litros de diesel por hora, enquanto aquele trator de 230 cavalos consumia 40, puxando uma plantadeira de 22 linhas, andando a 4 por hora. Hoje nós estamos fazendo 2,5 vezes mais, com 30% a menos de óleo diesel. Então, a gente tem que estar olhando a tecnologia, e a agricultura nos ajudou muito a olhar a tecnologia. É verdade, temos que tirar o chapéu para a agricultura. E a gente precisa crescer na pecuária para chegar num nível tecnológico melhor. A gente está buscando isso. Não é tão fácil fazer pecuária, como a agricultura é mais mecanizado, tudo é mecânico, mas a gente precisa aprender um pouco mais a fazer algo com mais retorno na pecuária. Nós estamos aprendendo, e a agricultura nos ensinando demais. A gente é pecuarista. A gente precisou ser agricultor para poder subir a régua da pecuária. Isso foi fundamental para a gente, Mauro. Fundamental para a gente. Bom, vamos falar rapidamente aqui de alguns processos de manejo. Queria começar falando sobre o seu planejamento reprodutivo. O que você faz? Você reúne o pessoal das centrais para escolher um sêmen, para implantar numa fêmea Nelore ou implantar numa F1 Angus. Como que é feito esse planejamento reprodutivo de vocês? É 100% inseminação, 3 protocolos, tem repasse, como é que é?
Ô Mauro, nós fazemos todo o protocolo com inseminação artificial. E ATF. E a gente faz e determina onde a gente quer, o que a gente quer. Se a gente quer peso a desmama, se a gente quer peso a sobreano. Geralmente peso a desmama e peso a sobreano são fundamentais pra gente. Assim como habilidade materna, assim como dollar beef. Na verdade, uma vez a gente conseguiu usar um touro chamado Net Worth. O Net Worth era um touro que veio dos Estados Unidos, que veio o sêmen dos Estados Unidos para fazer o PO, basicamente nos rebanhos do sul. E o touro não foi muito bem aceito, foi importado pela Genex, era a CRI na época, e o touro não foi bem aceito no PO. E a hora que eu fui chamado para ir num congresso da CRI, só tinham vendedores de sêmen, e me chamaram para falar 2 minutos lá pro pessoal, para dar uma animada no pessoal, porque sabia que eu sou apaixonado por cria, né? E aí, naquele dia, me ofereceram 15 mil doses do Net Worth. Eu falei, eu vou ficar com as 15 mil doses do Net Worth. E a régua de DEPs do Net Worth era um negócio impressionante. Todas positivas e de um equilíbrio, o touro de uma carcaça profunda. Mas, assim, um touro que mudou muito, deixou muita matriz, que até hoje eu devo ter filha do Net Worth lá, F1, parindo F2, e porque a gente não descarta. A gente, enquanto tá dando um produto, a gente vai usando esse animal. Então, depende, o Gustavo é o grande mestre de fazer os acasalamentos, o Gustavo tá focado no que há de melhor de sêmen, basicamente americano e brasileiro hoje, que o Brasil já tem alguma coisa medida, não tão bem medida quanto os americanos, né, Mauro? Porque eles têm, a semana deles muda, o ranking de touros semanalmente, de dados que vêm de N mil propriedades que mandam de volta para a associação do Angus, principalmente nos Estados Unidos, e para montar as réguas de DEPs semanalmente, sendo atualizadas semanalmente. Então, um touro que está em primeiro, ele precisa trabalhar e continuar trabalhando para continuar em primeiro. Senão ele cai do ranking. Se ele parar de trabalhar, ele vai caindo e vai ficar no esquecimento. Então, todo mundo trabalha bastante, e lá o bom é que o pecuarista manda os dados para a associação mandar de volta a ele o que é melhor para ele usar dentro das fazendas. Aqui a gente ainda está um pouquinho para trás. As associações estão aprendendo como deve ser trabalhado, mas o custo de mandar os dados de volta precisa de uma resposta também de quem vende sêmen. Ele fala, olha, você mandou os dados, está aqui uma bonificação para você no seu sêmen, porque tem custo para mandar os dados, você vai fazer tarefas a mais dentro da sua propriedade para poder medir o que você pode fazer de melhor. Então, lá está mais adiantado o processo entre as associações de genética, as vendas de genética e os fazendeiros. Aqui a gente ainda está tentando achar isso, caminhar melhor, mas fundamentalmente quem faz todo o projeto é o Gustavo, tem o conhecimento para fazer e fala pra gente, ó, esse ano nós vamos usar isso, porque as DEPs são assim, e nós vamos ter um bezerro que nós vamos elevar, porque nossa pastagem agora tá boa. Se for um bezerro, se a pastagem não tiver tão boa, nós não podemos pôr um bezerro tão pesado também. Então tem tudo, São Pedro, tem toda uma tecnologia, um modelo de cada ano, Mauro, mas fundamentalmente é usar a genética de ponta. E eu digo, o mais barato é a genética de ponta. Porque se você vai pagar um tourinho de 1 ano e meio, que está sendo testado no mercado, você vai pagar 16, 18, 20 reais uma dose, é melhor você pagar 40 num cara consolidado, porque ele garantido, 20 reais a mais por dose, que vai te dar 40 reais a mais por bezerro, se você conseguir 50%, né, Mauro? Que é comum, é muito fácil chegar aos 50%. Você vai ver que esse custo, se ele der 20 quilos a mais, esses 40 reais que você usou a mais, dividido por 20, é 2 reais o quilo do bezerro. E a gente sabe que o quilo do bezerro da fêmea hoje é 8 e do macho é 10, 12. Então, não é a conta, não adianta você fazer conta. Economizar na genética. Não economize vai quebrar a cara na frente. Não faça isso. Entendi. Deixa quem vende genética mostrar para você e provar para você que a genética dele é boa. Aí é outra coisa. Tem gente que faz genética e não sabe muito o que está fazendo. Depende da empresa que você está usando, depende dos profissionais que estão por trás. Mas tem muito sêmen congelado que eu não uso. E eu sei que está errado, congelar aquele sêmen. Isso é um problema da central. Como nós temos um mestre chamado Gustavo que está dentro de todo esse processo, ele foi nos ensinando também que aquele é mais confiável. É como você falar
de um Banco do Brasil, sabe, de um Itaú, de um Bradesco, e falar de um banco que fundou ontem, né? Então a gente tem credibilidade de história e todo mundo, na genética, tem muito peso isso, viu, Mauro? Qual que é o grau, a taxa de prenhez lá, a média de vocês? São três e até... Nós fazemos... Nós usamos o protocolo com monodose, tá, para não ter problema de você lavar e problema de infecção. A gente usa monodose, joga fora, faz uma inseminação, faz a segunda inseminação e vai para touro. A gente não faz... vocês só fazem duas, não faz a terceira. Já fizemos no passado e na segunda não trouxe resultado. Aí vai em touro... Já vai para touro, nem todos fazem a segunda. Uma boa parte das matrizes já faz... Não, quem emprenhou. Não, já tira fora. Agora tem a partir do momento que você está entrando em janeiro, nós estamos pensando em tirar os touros no final de fevereiro. Então eu preciso dar uma chance de pelo menos 42 dias, 2 cios de 21 dias por touro. Senão eu vou pôr a culpa no touro, entendeu? Então a gente faz a inseminação no início das águas em outubro e para a inseminação mais ou menos no final de dezembro, início de janeiro, para dar tempo do touro cobrir a vaca ainda em 1 ou 2 cios, mais ou menos, para poder fechar a estação no 28 de fevereiro, com médias de 85% a 90%, depende do ano. Nossa senhora, que maravilha. Menos de 85%. 2 inseminadas, uma repassada. Menos de 85%, eu dou um puxão 90%. de orelha. Eu dou um puxão de orelha na equipe, ou seja, deixo de pagar prêmio para minha equipe, abaixo de 85%. Você dá uns trocos. A gente precisa incentivar. Mauro, eu acho que todo mundo que chega... Verdade. Merece falar, olha, além do que você está recebendo como soldo, está aqui um incentivo para você continuar nesse teu caminho. E a gente quer passar dos novos. Os americanos têm 95% de prenhez. E a gente fica bobo de ver como eles conseguem chegar naquelas propriedades tão horríveis deles nesses níveis, né? É claro, a base deles de fêmeas é outra, é touro a campo o tempo todo, né? É touro Angus. Então, eu acho que nós estamos chegando lá. Eu acho que os nossos 85% já está virando quase média, viu, Mauro? É quase média nacional hoje. Parabéns. Viu? Eu acho que o Brasil está fazendo um dever de casa bacana e nós vamos chegar, com certeza, em melhores lugares a cada ano, Mauro. Perfeito. 9 meses de gestação, maravilha. Os 10% é óbvio de descarte, daquelas fêmeas, engorda, gancho. Sim. Perfeito. Tá. 9 meses de gestação, bacana começou a parir. Aí quanto tempo lá de cria? Você usa creep feeding? Como é que é média de desmame? Vamos desmamar os animais com 7 meses e meio, 225 dias, basicamente. Bom, hein? E a gente tira aí um peso de fêmeas de 220 quilos, macho 240 quilos. Essa é uma média que a gente tira. Muito bom. E a partir daí, então, segue macho para um caminho, que é para 3 rios. Recria. Na recria. Tá. E fêmeas para outro caminho. A parte de reprodução, Mauro, como a gente está fazendo a reprodução dentro da Santa Maria, que é a fazenda de agricultura, a gente tem lá pasto perene de 1.500 hectares apenas. E pastos de inverno, eu uso toda a área de 5, 6 mil hectares de lavoura. Então, nas águas, eu tenho problema, porque eu tenho pouco pasto. E na seca, eu tenho 1 zilhão de pasto. Quando chega no dia... Faz silagem? Fazemos silagem, fazemos silagem de capim. A estação de monta é feita dentro do confinamento. Nós sequestramos praticamente 90% das vacas, vão passar pelo confinamento por um período médio de 50 a 60 dias. As vacas vão parindo, vão para a maternidade próximo ao confinamento. Da maternidade, 15, 20 dias, vão para o confinamento. Passam o primeiro... Aí do confinamento já vão para a reprodução, com 30 dias de parida, e aí já passa 30 dias depois o ultrassom, o Itaprenhe volta para o pasto perene, choveu, nós sequestramos, adubamos a pastagem, São Pedro compareceu, fazemos a reprodução, 50, 60 dias ela presa, e vamos soltando gradativamente os lotes no pasto, porque São Pedro já permite que a gente volte para o pasto e o pasto tá bom, com a adubação. E aí eu passei 40 a 60 dias com essa vaca no coxo fazendo reprodução. Fica muito fácil de fazer tudo isso. Boa. É um score, e você mantém um score da vaca subindo devagarzinho do jeito que você quer. A nutrição você coloca para subir
para subir devagar. Em vez de bezerro só tá sugando dela, né? Exatamente. Ela tá ganhando E ali. você consegue índices espetaculares. Agora, se São Pedro não comparece para você retornar para o pasto, aí tua conta vai ficar mais cara. Ela vai ficar mais tempo Em vez de você coxo. passar 50 dias, você vai passar 60. Esse ano nós passamos 90 dias no coxo, porque São Pedro apareceu só em dezembro. Então faz parte. Quanto custa isso? Tem um custo. A nossa vaca come nesse modelo, que não é um modelo de engorda, é um modelo de ganhar peso devagar, subir o score devagar. Ela tem um custo lá de R$12 por dia, mais ou menos. E se eu passei 40 dias a mais, seguramente eu comi R$500 daquele bezerro. Exatamente. Que é o preço do bezerro que vai pagar, essa preço, conta. Exatamente, é o preço Enfim, dele. são os nossos riscos que a gente tem que assumir, mas é importante você ter um modelo. Um modelo que sai, deixa a agricultura trabalhar no momento dela e que faz a reprodução assistida no momento dela e que volta a passagem no momento dela. Ou seja, tudo é trabalhado com ciência. Ninguém faz nada se não tiver a ciência. Bom, você, na parte de engorda, terminação, você só faz coxo ou você tem também alguma terminação intensiva, um semi-confinamento, por exemplo? Temos semi-confinamento e temos a intensiva também, Mauro. Depende muito de cada ano. Eu te falo, esse ano, por exemplo, nós começamos a vender matrizes F1 para os selecionadores de Nelore PO ou de qualquer raça, como receptoras. Então nós preparamos 2 lotes de 2.000 fêmeas F1 e pusemos no mercado em julho e em dezembro. E vendemos... Fiquei sabendo que foi ótimo esse leilão, hein? Excepcional. Esses e dois o que leilões. É mais bacana, Mauro, termina o leilão, eu aqui no Canal Rural, geralmente, é 100% de liquidez. Nós abrimos uma condição especial nos 2 leilões, em uma mais 9 parcelas fixas, de forma que a gente pode melhorar o fluxo de caixa de cada um desses selecionadores e deixar eles à vontade, mais ou menos do que eles estão acostumados no fluxo de caixa deles, que é um pouco mais longo. E aí você entrega para eles um lote e de 25 fêmeas foi esse último leilão, cada lote, nós fizemos 2.000 fêmeas em lotes de 25 fêmeas filmadas. Isso foi uma loucura para minha equipe lá na Califórnia. Eles quase me degolaram, mano. Mas difícil. Eu falei, é assim que tem que ser para a gente poder atender o mercado da melhor maneira possível. E fazer os lotes bem homogêneos, muito parelhos. Se olhava uma, se olhava todas. Assim, o outro leilão foi lotes de 90, 70, era carga, né? Uhum. Esse foi de 25. E foi espetacular. E passados algum tempo, né, Mauro, eu ligo para todos os compradores para saber como chegou o gado, como se adaptou nas regiões. Gente do Nordeste, gente do Sudeste, gente do país inteiro comprando essas F1. E dizendo, Abel, continue fazendo, porque você já é parte do nosso processo. Nós já contamos com a Agro Leopoldino para entregar a parte do nosso processo, que são as receptoras. Então, isso tem sido muito gratificante também, Mauro, porque eles conseguem índices muito maiores de transferência de embrião, desses embriões valiosíssimos que nós temos. Pega uma vaca de 20 milhões aí, né? Nem fala. Pega as Viatina da vida. Vou colocar numa barriga qualquer? De jeito nenhum, né? Tem que ser do melhor. E aí vem sanidade embutida, habilidade materna, vem toda uma genética que a Agro Leopoldino vem fazendo já há mais de 20 anos. Que bacana, que bacana. O que você ainda não conseguiu implementar nesses tantos anos aí, como 60 e tantos anos aí de experiência, de vivência na pecuária? O que você não conseguiu implementar na fazenda? O que você espera ainda que aconteça para dar mais uma melhorada ainda na nossa pecuária? A gente tem trabalhado... Porque você falou no início do nosso bate-papo que sonho. Tem que sonhar, sempre. Eu, por exemplo, nós não conseguimos ainda fazer a irrigação. Eu acho que nós precisamos, uma hora, pegar os projetos que já estão no papel e começar a fazer com que eles, não precisa ser muito forte, mas que eles comecem a acontecer. E que a gente possa, então, medir o que melhoria nós vamos ter nessa integração lavoura-pecuária com irrigação. Demanda muitas coisas, né, Mauro? Hoje nós temos um meio ambiente que é bastante rigoroso, a concessão de tudo isso, dessas águas subterrâneas, a cessão disso para o uso privado. A gente tem que olhar o entorno todo da bacia, tem todo um trabalho a ser feito. Evidentemente que eu gostaria também, Mauro, de poder abrir um pouco mais as fazendas, que eu tenho hoje 26 mil hectares com 11 mil abertos.
Eu acho que a legislação brasileira nos permite abrir um pouco mais, mas a gente também sofre um pouquinho com a pressão internacional sobre a abertura de áreas, mesmo que estejam sob o manto da nossa... É o seu direito, né? É um direito, e a legislação brasileira, Mauro, é a mais rigorosa do mundo, né? Eu acho que quem contesta essa legislação deveria, pelo menos para sentar numa mesa, deveria ter na sua nação um bioma igual ao nosso. Então, se você tem, como a Amazônia tem 80% fechado e podendo abrir só 20%, você, Europa, o que você tem? Você tem tudo aberto. As áreas de preservação na Europa e nos Estados Unidos são deserto. Eles deixaram os desertos nas áreas de APP e reserva legal. Somos cientes disso. Nós temos áreas super férteis ainda fechadas. Respeite o Brasil, né? Não, sem dúvida. Eu acho que o povo tem que respeitar o Brasil. A legislação nossa é feita por nós. A partir do momento que nós temos um Senado e um Congresso Nacional e uma Câmara de Deputados, nós precisamos respeitá-los. Então, eu acho que essa legislação, e eu queria bater aqui, dar os parabéns ao Aldo Rebelo, que fez um trabalho maravilhoso ao longo desses anos todos. O Aldo é um ícone para o agro brasileiro. E o Aldo sabe que tem muita coisa por trás da cortina do meio ambiente que não é tão claro. E isso deve ficar claro para a sociedade brasileira. E o que o produtor rural quer é produzir e continuar produzindo e ser sustentável, ambientalmente, socialmente, financeiramente. E isso é que vai trazer a tranquilidade para o Brasil e para o mundo, porque hoje, né, Mauro, nós alimentamos 1,4 bilhões de pessoas. Só o Brasil. Só o Brasil. Pois é. Então, a guerra no Golfo lá atrás, ela iniciou por fome. E onde existe fome, não existe paz. Já dizia o nosso querido Alisson Paulinelli, onde existe fome não há paz. Então nós estamos aqui para fazer paz através da alimentação da humanidade, do Brasil em primeiro lugar. E que nós sejamos respeitados pelo mundo todo. Eu acho que o que está faltando é a gente sentar numa mesa e dizer, primeiro coloquem as bases do meio ambiente como é o do Brasil. Depois a gente vai olhar as críticas que vocês têm a nos fazer. Então, eu acho que fica muito desigual o pessoal falar em carro elétrico na Europa queimando carvão para fazer energia elétrica. Então, isso é um contrassenso e a gente precisa colocar os pingos nos is. E nós estamos aqui para provar, através de qualquer estudo científico, que o nosso caminho é sustentável, a nossa agricultura é sustentável, a nossa pecuária é sustentável e o mundo, como diria Zagallo, vai ter que nos engolir. É verdade. Incrível esse bate-papo com você, Abel Leopoldino. Muito obrigado, tá? Queria que você deixasse aí um alô final aí para toda a fazendeirada que está nos acompanhando. É aquela coisa, tem dia que o cara tá meio desacreditado, tá meio desanimado, outro dia ele já acorda melhor, mas com esse bate-papo de pouco mais de uma hora que a gente teve aí, ó, eu tenho certeza que eles vão parar para pensar um pouco mais em relação ao otimismo, a sonhos, a família, a equipe, a pessoa, gente, sustentabilidade, não botar o pé no freio na hora que precisa investir em genética, enfim. Que recado que você deixa para todos os pecuaristas, que você espera por um futuro próximo aí da pecuária brasileira? Mauro, eu só espero que a gente acredite naquilo que a gente faz. Se a gente se propõe a fazer qualquer atividade, que a gente faça o melhor que a gente possa fazer. Talvez o melhor que a gente faça seja pouco, mas o importante é que seja o melhor que a gente faça dentro da nossa realidade, de ferramentas que a gente tem à nossa volta. E se a gente puder cuidar da melhor ferramenta, que é o homem, que está do seu lado, que é da tua equipe, cuide dessa ferramenta, melhor do que qualquer trator que você tem, melhor do que qualquer tecnologia, melhor do que qualquer genética, ou qualquer pasto, ou qualquer fazenda. Cuide bem da ferramenta que é o ser humano, porque essa é a ferramenta que pode te devolver um mundo a mais e você devolver muito mais para ele também, porque ele vai perceber que quanto mais ele fizer você ter sucesso, mais a família dele vai ficar bem em todo o entorno dela, com educação, saúde e o básico para todos. E aí esse pessoal veste a tua camisa com orgulho e começa a olhar olho a olho no teu olho e você entende que aquela é tua família também.
E quando você entende que todos eles são uma família, aí ninguém segura você, nem tua trupe. Porque nós vamos atropelando todo mundo e acordando mais cedo e conversando e discutindo mais coisas juntos e em todos os níveis se discute, Mauro. Desde o menor. Eu gosto de ver o cara, eu gosto de andar num trator com o cara que tá lá servindo o meu gado no coxo. Eu vou dar uma volta com ele, volto e vejo o desperdício que ele jogou. De repente eu volto para ele e falo, cara, obrigado pelo que você tem feito, pela empresa, pela pecuária e pelos nossos clientes lá da frente. E isso é que é importante, é valorizar equipes e fazer com que elas se solidifiquem, consolidem dentro do teu processo, para que isso possa ser algo mais duradouro. Então, o que eu falo, acredite no que você faz. Dificuldades, desafios vão acontecer todos os dias e ainda bem que eles existem, porque senão a gente não precisava nem levantar. E nós só levantamos para resolver problemas e ainda bem que eles existem. E que a gente tenha a capacidade e o expertise de entender o que é um grande problema do que é um pequeno problema. A gente tem mania de achar que os pequenos são médios ou grandes. Não são. É muito mais fácil quando você tem todo mundo ao seu lado. Às vezes nem chega problema para mim. Eles todos resolvem todos os problemas. Quando eu chego lá, já está tudo resolvido. Eu falei, puxa, para que eu estou aqui, né? Não, o senhor está aqui porque é bom a crítica que o senhor faz de vez em quando, construtiva. Então, acho que é isso. O recado que eu deixo é acreditem no que fazem e acreditem no Brasil. Porque eu conheço pouco país que tem a capacidade de produzir, de fazer agricultura e pecuária como esse país. Eu não conheço nenhum no mundo que tenha 1/5 da nossa capacidade, que a gente possa merecer o que a natureza nos deu e o que a Embrapa e todos os que contribuem para a gente chegar, que a gente saiba dizer obrigado a todos eles. Maravilha, viu? Grande Abel Leopoldino, muito obrigado por esse bate-papo, tá bom? E nunca se esqueça, pessoal, você vaqueiro, você boiadeiro, é essa gente que cuida da coisa da gente, entendeu? Vamos valorizar esse pessoal. Muito obrigado por esse bate-papo, Abel. Obrigado, Mauro. Estou à disposição. E quem quiser visitar as fazendas, pode aparecer por lá? Vai ser um prazer receber. São Carlos ou lá no São Carlos, na Água Boa, Fazenda Califórnia, 12 quilômetros antes de chegar em Água Boa, Fazenda Três Rios, na beira do 7 de setembro, e a Fazenda Santa Maria, lá no Coluene. Nós estamos à disposição, e inclusive a gente recebe, viu, Mauro, bastante essa molecada nova da universidade. Legal, bom. Fazem bastante, alguns estágios lá com a gente, e a gente precisa passar para essa molecada esse gás, nossa, essa vontade de fazer. Experiência que vocês têm. Experiência. Muito obrigado, Abel. Obrigado, Mauro, de poder estar aqui. Até o próximo podcast do Giro do Boi, pessoal. Tchau, tchau.